Fala galera, tudo bem? Mais um episódio número 21. Tenho certeza que o episódio número 20 deu muita coisa de falar, hein, Leuci? A gente vem acompanhando aí dúvidas, né, sobre a ressurreição. Foi um episódio muito legal. Foi tão legal que o nosso convidado voltou, tá aqui de novo para poder entender um pouco mais, para poder contribuir, para poder também aprender. Então, de novo, sinta-se convidado a hora que você quiser, procure o Leuci, para você estar aqui com a gente. Mais um episódio do Carpinteiro Divino, esse projeto que já nasceu no coração do Leuci já tem muito tempo. Se Deus quiser, já vem um livro para ele também poder colocar isso em páginas. Vai ser muito bacana, muito legal. Leuci, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por toda a sua paciência com a gente, de poder responder perguntas que às vezes não faz muito sentido ou que faz, e você ter toda essa paciência com a gente, viu? Obrigado a você, Léo, obrigado a você, Beto, obrigado, Lucas, obrigado a todos que estão fazendo, né, acontecer esse projeto, por terem abraçado nessa ideia e estar fazendo acontecer. Eu peço que as pessoas, né, talvez não, o tempo aqui é curto, né, para esgotar o assunto, mas se você depois quiser fazer um estudo, né, de maneira pessoal, quiser colocar suas dúvidas lá no YouTube, né, a gente tem o maior prazer de responder. Então, muito obrigado a todos. Que legal. E para você que já conhece, a gente sempre faz uma oração. Para você que é a primeira vez, a gente sempre pede que o Espírito Santo conduza da melhor forma possível. Então, a gente pede para você sempre estar fazendo uma oração. Maravilhoso Deus, Senhor, sobre todos, graças te damos porque pelo Teu Santo Espírito nós temos nos aventurado em tentar explicar a Tua Palavra. Sabemos que somente é pelo Teu Santo Espírito, porque nós não temos condição alguma. Por isso, mais uma vez, que Ele seja nosso instrutor e que possamos compreender mais um tema sobre Tua Palavra. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, no episódio anterior, falamos sobre a segunda vinda, muito legal, bastante insights aí a gente teve. E hoje a gente vai falar depois da segunda vinda de Cristo. O Leuci falou sobre os justos que estarão vivos e os justos que vão ressuscitar, passarão por uma próxima fase, que aí a gente entra no episódio de hoje, que é sobre o milênio. Parece óbvio, Leuci, mas esse milênio são 1000 anos, já vai ter tido essa... Como é que eu posso falar? Jesus já vai ter julgado essa galera que vai ter subido. Como é que a gente pode começar esse assunto sobre o milênio? O que você pode introduzir aí para a gente começar? Essa pergunta, nem se fosse combinado, seria legal. Por quê? Na Bíblia não tem a palavra milênio. Da mesma forma que não tem trindade, que não tem outras palavras. Mas a Bíblia fala de 1000 anos. Então a gente usa o termo de milênio para referir aos 1000 anos. A gente vai ver por que esse tema de 1000 anos, o que está relacionado com a vinda de Cristo e pós-vinda, etc. Vamos pensar um pouquinho na questão do juízo final. Quanto nos dá medo, né? Juízo final, acerto de conta. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos, independente do justo ou ímpio. Do justo e do ímpio. Agora, quando isso vem à nossa mente, a questão é, todos seremos julgados no mesmo momento ou em fases diferentes? Legal. Aí a gente vai, por exemplo, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7, Pedro fala, está chegando a hora do juízo. E primeiro vai começar pela casa de Deus. Ou seja, a primeira fase do juízo começou com a igreja, começou com o cristão, começou com o justo. Não sei se você recorda daquele estudo que nós fizemos, aonde lá em Daniel, no capítulo 7, falava de assentou-se um tribunal e abriram-se os livros. Não lembro. E nós fomos julgados de acordo com o que estava escrito nos livros. Não sei se você... Não lembro, não me recordo. Nós passamos por esse estudo, não sei se você recorda. A gente falou naquele momento que, da mesma forma que no santuário terrestre, as pessoas sacrificavam o animal, primeiro confessavam os pecados sobre ele, depois sacrificavam o animal. E aí, simbolicamente, o pecado então vinha para o animal, contaminava o sangue do animal.
e o sacerdote pegava o sangue do animal e levava para dentro do santuário. Não, isso eu lembro. Sujando o santuário. Aí no 10º dia do 7º mês, lá em Levítico 16, Levítico 23, tinha o Yom Kippur, que era o dia da purificação. O dia da purificação, então, tinha do quê? Era um acerto de conta, era o dia que limpava tudo aquilo. Então, a gente viu que cada fase do santuário terrestre era um tipo de que deveria cumprir na vida de Cristo. Então, a gente viu em um dado momento, quando a gente falou sobre o santuário celestial, que Cristo, depois de subir aos céus, em um dado momento profético, ele começou o juízo investigativo, que é o quê? O juízo, o julgamento da igreja, já que Pedro disse que começaria pela igreja. Então, a primeira fase do juízo acontece até um pouco antes da volta de Cristo. Quando você vai, por exemplo, para Apocalipse, fala que, Apocalipse 19, 11, fala que o justo continua sendo justo, o ímpio continua sendo ímpio, ou seja, fechou a porta da graça. Um pouco antes da volta de Cristo, fecha a porta da graça para o quê? Para você já ter noção de quem é salvo e quem é perdido. Lembra do estudo anterior, até mesmo depois, ele estava falando, né, sobre esse ponto de, poxa, então se Jesus vem buscar o justo, ele tinha uma listinha de justo antes de vir. Sim. Por quê? Porque o juízo aconteceu antes. Então a primeira fase do juízo é para avaliar a vida do justo. Primeiro foi só para o justo. Então agora Jesus teve uma lista de justos. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que ele veio buscar o justo. Esse justo estava alguns mortos, outros vivos. Ele disse então que o quê? 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53 diz que quem estava vivo foi transformado num corpo glorificado, num corpo agora são. Quem estava morto ressuscita. E os dois se juntam e é arrebatado, é tomado pelos anjos e leva para encontrar Cristo nos ares, já que Cristo não ia pisar mais aqui na terra. Então agora, a ideia desse estudo agora é as pessoas que foram tomadas da terra, arrebatadas nesse sentido, elas foram levadas para o céu. Para quê? Durante quanto tempo? Para fazer o que lá? Então isso que é a ideia desse estudo de hoje. Podemos sair daqui, né? Porque ele já fez as 3 perguntas principais. Quanto tempo, o que a gente vai fazer, como é que vai funcionar? E quando se fala de 1000 anos, né? Desse milênio e tudo mais, vem 2 coisas na minha cabeça. Primeiro a galera que não foi, que ainda está viva, por exemplo, e é ímpio, o que eles vão ficar fazendo? E a galera que foi, vai ficar, tipo, comemorando, vai trabalhar, agora já era, né? Tocando uma harpa, já tô né? nas ruas de volta. Então, vamos louvar, você poderia falar? Então vamos lá. Lembra que no estudo anterior, por isso que é interessante você estudar, ver os vídeos em cadeia, né? No estudo anterior a gente viu que os vivos justos e os mortos justos foram ao céu. Os ímpios vivos, segundo Tessalonicenses 2,8, diz que Jesus os matou com um sopro da sua boca. Então morreu. Os mortos, os que já estavam mortos, ímpios, Apocalipse capítulo 20, verso 5 diz: esses não levantam para ver Jesus, só ressuscitam depois do milênio. Então, a gente entra agora em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, diz que há necessidade de Satanás ser preso por 1000 anos. Como assim preso? Corrente? Como funciona? Na verdade, será preso por circunstância. Veja, não vai haver ninguém para ele tentar. Onde estarão os justos? No céu. Onde estarão os ímpios? Mortos. Então só Satanás e os seus anjos ficará aqui na terra por 1000 anos, porque Deus quis que eles ficassem presos. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2. E aí quem está no céu vai estar fazendo o quê? Isso.
Aí agora entra a parte interessante. Eu tô mais interessado nessa parte. A outra parte eu não quero saber muito, não. Então veja, lembra que a primeira etapa do juízo final aconteceu, a gente chama de investigativo, que foi para o justo, que foi para a igreja. A segunda fase agora são esses justos que estão no céu, vão ajudar a Cristo na segunda etapa do juízo. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, então é dito que não sabem vocês que nós vamos participar do juízo, inclusive vamos julgar até os anjos. Então a segunda fase do juízo, que é durante o milênio, esses salvos irão ajudar a Cristo. Ajudar a Cristo? Que papo estranho, como assim? Lembram de novo dos livros? Lá em Daniel capítulo 7, que abriu-se os livros e nós fomos julgados de acordo com o que estava escrito nos livros. Agora você vai para Apocalipse capítulo 20, verso 12, fala de novo. Assentou-se o tribunal no céu, abriram-se os livros e os mortos, aqueles que não passaram para a primeira ressurreição, vão ser julgados agora. Julgados de que maneira? Pensa um pouquinho, vamos pensar, por exemplo, a minha esposa, por exemplo. Vamos imaginar que ela foi salva, ela aceitou a Cristo e eu não. Durante esse milênio, a minha esposa vai receber o livro da minha vida para ver o porquê que eu não fui salvo. E ela vai compreender que Deus fez de tudo para me salvar, mas eu é que não quis. Então, por exemplo, a sua esposa não sabe de tudo que você faz hoje. Das coisas que você faz junto com ela sabe. Das coisas que você faz no oculto, não. Mas tudo isso está registrado nos livros. A gente viu em Malaquias, viu em vários textos, que todas as nossas obras boas e ruins são escritas nos livros. Agora vai ser apresentado para ela, para minha esposa, o livro da minha vida. Então, por isso que vai se cumprir lá o texto de Apocalipse no capítulo 21, que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Por quê? Na hora que ela olhar o livro da minha vida e identificar que eu não aceitei a Cristo, que Ele me deu todas as chances, então cai a última lágrima, mas ela vai ser o que agora? Ela vai entender que não é Cristo que não quis, mas sou eu que Cristo permitiu o meu livre-arbítrio. Entende? Senão a gente entra na linha da predestinação, né? Sim. Que se não quis aquela pessoa em si, tomou os seus próprios caminhos, né? Mas sempre ele quer, como ele é longânimo, né? Ele não também vê justificação na condenação do ímpio, né? Ele quer sempre salvar todos, né? Essa proporção que não só, né? Ele dá tanto pro justo quanto pro injusto. Só que tem pessoas que não se voltam, né? Timóteo vai falar, né? Irreconciliáveis, amantes de si mesmos, que só querem os deleites da terra e as vontades próprias, né? Sim. E isso aí são os frutos da iniquidade que o inimigo nos deu, né? O estudo anterior que a gente fez lá atrás, a gente viu que lá no céu nasceu nele a iniquidade, ele contamina os moradores da terra com a iniquidade. Essa iniquidade nos faz todo tipo de obras más, mas há uma promessa de Deus, a gente viu no último estudo agora, 1 Coríntios 15, que vai ser arrancado de nós a iniquidade. Por quê? Para nós não mais pertencermos ao diabo, para não mais gostarmos das obras da carne. Agora vamos ser como Adão antes da queda. Por isso que na transformação de 1 Coríntios 15, seremos agora como Adão antes do pecado. Entende? Entendo. E você ainda não respondeu minha pergunta, cara. O que a gente vai fazer no céu? Eu vou estar lá, se Deus quiser. O que eu vou ficar fazendo esses 1000 anos? Vou ficar vendo, beleza, minha esposa... Não, é isso. Eu não trabalho? Tipo, não? Veja, é por isso que... lembra do último estudo que a gente viu em Salmos 90, verso 4, que quando nós, seres humanos, pensamos em 1000 anos... Talvez seja... Para nós é muito tempo. Para Deus, ele é atemporal. Então, não necessariamente nós ficaremos lá 1000 anos, ou esses 1000 anos não vão passar na nossa linha de tempo. Entendi. Mas veja, o que faremos lá?
Então nós vamos ajudar no julgamento. Entendi. Ajudar em que sentido? Nós vamos pegar os livros de todos aqueles que se perderam e vamos entender. É como se Cristo tivesse a ousadia, se isso fosse possível, de mostrar para nós o julgamento dele, para nós acharmos alguma imperfeição. É claro que não tem, né? Mas ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele vai mostrar. Olha, a esposa do Leuci, dá uma olhada aqui. Até porque temos aquela parte de se lembrar das pessoas, igual você está falando. Você está no céu, você vai se lembrar de alguém. E até você vai se espantar porque algumas pessoas não estariam lá. Você fala assim, nossa, mas aquela pessoa... Por quê? Por que ele não veio? Nossa, aí entra acho que na parte de você ter o livro dela e falar assim, cara, por que ela não veio? E ali Deus mostrar para você a justificativa que ele não precisava, a justificativa dele por ela não estar lá, né? Imagine, por exemplo, né? Leuci fez a série de estudo bíblico, né? Líder, etc, etc. Não está lá. Sim. Por que não está lá? Nossa, ia ser um susto. Entende? Ela então vai ver, né? Os meus índices mais próximos vão ver, olha, vivi uma vida dupla. Ia lá, colocava uma roupinha bonita, pregava a palavra, mas tinha uma vida dupla. E você não via essa vida dupla, Deus via. Agora ela vai compreender. Porque senão ela vai achar que Deus que Deus é ruim. Sim. Meu marido fez tudo para o senhor não salvou? Está aqui, ó. Ele não fez, não. Você não via. Então, a segunda fase do juízo, a gente chama de comprobatório, que é onde vai acontecer os documentos serem abertos e essas pessoas salvas terão acesso a esses documentos para saber o porquê que eles foram salvos e porquê que outros não foram. E aí me veio uma coisa na cabeça, Leuci. Por exemplo, nessa segunda fase, ou terceira, segunda, já vai... Essa galera aqui que morreu ímpio já vai ter ressuscitado. Então, ainda não. Então veja. Tá. Então, olha que interessante essa questão. Deixa eu só pra você pegar a minha linha de raciocínio, né? E você já emenda tudo. Porque eu fico imaginando assim, ó. Se eu tô vendo, por exemplo, uma galera... Tô dando um exemplo bem lúdico pra você entender. Eu vejo uma galera aqui curtindo o céu, nossa, todo mundo sorrindo, legal. E eu não fui... Você e tá eu já morto. sou ruim. Você está morto. Eu tô morto. Você tá morto. Mas tô morto vivo. Não, Eu não tô vendo então isso. Isso, lembra? Por isso que é legal o estudo em cadeia, né? Lembra que no estudo, não o anterior, o outro anterior, a gente viu que quem morre está dormindo. Igual o Lázaro e a filha de Não, Tiago. beleza. Sim, está dormindo. Você Então tá- não tem perigo dessa galera querer atacar, por exemplo, nós, sei lá onde a gente vai estar. Você vai Isso. estar... Aí você vai ver que o próprio Apocalipse capítulo 20 vai dar um enredo desse acontecimento. Em um dado momento, Deus vai permitir com que eles sejam ressuscitados. Tá. Aí Satanás vai os convocar para invadir o acampamento dos santos, que é a Nova Jerusalém que vai descer. Tá? Isso está tudo em Apocalipse 20. Mas nesse momento em que está acontecendo o juízo, a segunda fase do juízo, que é o pessoal milênio, tá morto. o pessoal está tudo morto. Tá. Por isso que Satanás está preso, ou seja, não tem ninguém para ele tentar. Entendi. Certo? E ele não tem o que ele fazer, ele não vai conseguir Não, mexer ele com está aqui isso. na terra e os salvos estão no céu. Legal. E aí essa hora que muita gente prega, muita gente vê, que é a hora que você vê, por exemplo, Moisés, é a hora que você vai ver os heróis da fé, que você vai poder ali... Sim, com certeza. Mas veja que não é ainda A eternidade. Entendi. A prévia, né? É uma prévia. Para quê? Para que tenha esse senso Claro. de juízo mesmo. Monta-se um tribunal. Lembra que no tribunal você tem acusação, Uma audiência, uma sim, audiência. Entendeu? Porque a gente acha que quando fala de tribunal é ali que vai julgar o salvo do não salvo. No caso, já morreram salvos e não salvos. Acho que o juiz em si se torna só para ter a entrega de galardão para aqueles que foram justos e fizeram na terra algo, igual os heróis da fé e tudo mais, para você receber algo da parte de Deus, o galardão, as pedras e tal, que você fez muito por mim, né? Sim. E tal. Coroa e Tudo mais. Sim, então agora veja, né? Acabou-se os 1000 anos. Tá. Certo? Durante os 1000 anos estamos fazendo isso. Acabaram os 1000 anos.
Apocalipse capítulo 21, verso 9 diz: a nova Jerusalém vai descer do céu. E quem está lá no céu, os salvos, vão descer nela. Aí já volta para Apocalipse capítulo 20, verso 9 e 10, vai dizer o quê? Que quem está lá no céu desce junto com a nova Jerusalém, e a nova Jerusalém é ancorada aqui na terra. Ao ancorar aqui na terra, Deus permite com que Satanás seja solto. Por quê? Porque todo o povo ímpio agora ressuscita. Isso tudo você pode acompanhar. Apocalipse capítulo 20, do verso 5 até 10, está falando tudo isso. Detalhe por detalhe. Então agora ressuscita, levanta todos eles. E eles agora veem os salvos dentro da Nova Jerusalém. Vamos tomar à força isso. Quando eles marcham para tomar a força, aí é o momento de cair o fogo do céu para a terceira fase do juízo, que é eliminação. Agora é o fogo que vai consumir todo mundo, e veja num propósito que o fogo não poderá ser eterno, porque o mesmo fogo que vai queimá-los é o fogo que vai transformar a terra, para que quando eles saírem de dentro da Nova Jerusalém, já saiam no paraíso restaurado. Entende? Então, vai ser um outro estudo que a gente vai ver. Que a Nova Jerusalém descendo, a gente muitas vezes acha que saímos dessa terra e vamos para um lugar, né? Mas é ela que está descendo. O nosso encontro. E não, assim, ó, e você vai falando, a minha cabeça é um pouco criativa, eu fico imaginando as cenas, né? Sim. Das coisas acontecendo e do jeito que a gente foi estimulado, né? Através de desenhos, dessas coisas, né? Essas coisas figurativas, né? Vai ficando na cabeça. Sim, tipo, Satanás preso, a Nova Jerusalém descendo, tudo isso daí. Eu sei, nesse julgamento, por exemplo, que eu, por exemplo, posso ver e questionar, eu vou poder questionar, tipo, Jesus? Você vai... Cara, não foi tão pesado isso daqui. Isso, é para isso. É, né? Para isso, né? Mas veja, né? Deus é perfeito. Ele não vai errar, né? Ele não vai errar, né? É mais fácil, nessa primeira etapa que teve, ele ter querido, por exemplo, salvar alguém e o diabo falar, não, por que você está salvando ele? Quando você vai pro livro de Judas... Mas depois que eu já tô lá nos escolhidos, não tem como eu voltar mais, né? Não. Pelo amor de Deus. Aí não. Vale. Não. Já tô lá, o diabo vem e falou, opa, esse aqui, ó, lembra lá, então? Não, vamos ver outro esquema, então, para ele ser julgado de novo. Não tem... Não, brincadeiras, mas assim, não tem essa possibilidade, né? Quando você vai no livro de Judas, fala que o diabo brigou com Cristo por ter ressuscitado Moisés. Veja, você não morreu ainda por ele e já está ressuscitando ele. Então, o que é? O acusador. Então, veja que há um tribunal e há acusação. Mas uma vez que Cristo disse, olha, eu paguei por ele. Olha os cravos aqui. Ele aceitou a mim. Se ele aceitou, você não vai mais olhar a ficha suja dele. Você vai olhar a minha ficha. Olha a minha ficha. Até porque o diabo ele tem raiva da gente por causa disso, né? Pela graça que alcançou a nossa. Mas é doido esse questionamento que ele fez com Moisés. E tipo, velho, você nem morreu ainda? Aí ele falou assim, ó, fala o seguinte, que o Senhor te julgue depois. Ah, é? Não vou entrar nesse mérito, não. Por quê? Porque o bicho deve ser inteligente também, né, irmão? Porque ele tinha... Ele tem chifre, né? Tem negócio que ele tem chifre, né? Por isso eu tô falando, essas imagens que a gente foi estimulado... Cabeça, né? Pelo menos na minha, quando o Leuci vai contando essas coisas, eu vou pensando, cara, ele preso, né? E é nesse esquema mesmo, né? Sim. Mas o tanto que ele é ousado, né, Leuci? Ousado. Não, imagine, né, lá em Ezequiel... Se ele contestou Moisés, imagine nós. Sim. Até com Cristo, quando estava no monte, sim, ele sabe muito mais da Bíblia do que... Muitos de nós, né? Então você vê que ele é astuto, né? Mas o papel dele é só tentar explicar para você de uma maneira que agrade a ele e não a Cristo, né? Sim. Então veja, né, que assim, olha, a gente está achando que é uma brincadeira, mas é um grande conflito. Nossa, não, eu tô só deixando lúdico tudo isso que está no meu cérebro. Então é um grande conflito. Você pegar na cruz, tem dois ladrões, né?
Você colocando parte racionalmente falando, você vai apanhar 2 ladrões ali e você fala assim, nenhum deles merecia. Sim. Porque em si aquele cara viveu a vida dele toda torta e chegou no último minuto foi salvo. E aquele que se santificou ao longo do tempo, recusou os prazeres da carne, também foi salvo. Ou nem foi. E ele vai até falar assim, nossa, mas por causa desse detalhe eu não fui, e aquele ladrão da cruz foi. Fica meio que injusto você olhando racionalmente, né? E é bom a gente apontar, né? Você trazendo, me veio agora a história de Davi, né? Que é segundo o coração de Cristo, né? E tal. Mas... então, cometeu algumas falhas, né? Pior do que Saul. Então vai ter, acho que esses 1000 anos, legal isso aí que você trouxe. Acho que nesses 1000 anos vai ter, tipo, igual a gente tá fazendo, cara, mas peraí. Aí Jesus vai falar, não, olha aqui como ele se arrependeu de verdade. Você vê Eva lá em cima, você vai falar. Então, é isso, é um assunto também forte, né, assim. É legal. Então veja que assim, né? Então, quando se pensa em juízo final, não é um evento, são 3 eventos. Legal. Primeiro acontece com a igreja, por isso Cristo vem buscar ela justa, já apurou antes. Depois tem o comprobatório, que é esse bate-papo que a gente está falando, e depois a execução. Então veja que a Bíblia diz que o juízo mesmo, o fogo, a vontade então é para que destrua tanto Satanás como os seus anjos. O destruir seres humanos no fogo é uma obra estranha. Por quê? É porque nós nos abraçamos com o pecado e não soltamos. Mas não há um fogo preparado para nós. Judas diz que há um fogo preparado para os Satanás, para os seus anjos. Mas aqueles que recusarem a misericórdia de Deus hoje, infelizmente vai ser destruído junto. Legal. Nosso tempo está chegando ao fim rápido demais, né, Lacê? E o homem está gostando de vir, hein? Você viu? Mas muito legal, Lacê. Eu nunca tinha parado para pensar que o milênio ia ser dividido em 3 partes, como é que funcionaria. Estou sendo bem honesto com você, eu não tinha parado para pensar nisso, não. Então, para finalizar nosso episódio aqui, Leuci, e você já pode dar um spoiler do próximo também, igual você fez no penúltimo, foi muito legal essa sacada sua. Como é que você pode deixar de uma forma resumida, ou uma mensagem, que a gente sempre faz isso, uma reflexão, enfim, alguma mensagem final que você gostaria de deixar desse episódio milênio? Sim. Veja, né, que Cristo diz, né, eis que faço novas todas as coisas. Então, no próximo estudo, a gente vai ver como que nós agora voltaremos ao paraíso, ao Éden restaurado. O objetivo de Deus desde o início era que nós nunca saíssemos dele. Mas infelizmente entrou o pecado, o céu parou para resolver o problema do pecado. Agora, 1 Coríntios 15 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E agora, vencido a morte, não há mais o que temer. Apocalipse 21 nos diz que nós vamos agora para um lugar sem morte, sem dor, sem lágrimas. Esse é o mundo que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso que hoje, enquanto há tempo, nós precisamos conhecê-lo, confiar nossa vida a Ele, para ter uma vida eterna juntamente com Ele. Show de bola. E assim a gente finaliza mais um episódio. Obrigado pelo o tempo que você está aí. Por favor, compartilhe, comenta, tira sua dúvida, se inscreve no canal, manda, assim como a gente manda às vezes, né, outros assuntos em grupo, manda esse aí para uma galera, para que essa mensagem chegue e a gente possa também tirar dúvidas, né, Leuci? O Leuci está super aberto a cada dia também, tá batendo esse papo, tá podendo explicar mais detalhado, que às vezes o tempo aqui é curto. Te agradecemos e até o próximo episódio.